Conexão, o Saci espalhando respeito. Se liga, chegou pra somar. Aqui tem verdade, tem muito pra falar. Do gueto, da roça, do asfalto, da fé, da força da planta, da roda de axé. É jiu-jitsu, capoeira, berimbau a tocar. É ciência, é cultura, vem pra escutar. Se a cura tá na terra e a raiz quer brotar, a informação liberta, então deixa espalhar. Escuta a voz que ecoa. Olá! Hoje o Conexão Saci tem a honra de receber um convidado super especial que representa a linha de frente na luta pelo acesso à saúde, à liberdade e à justiça social. Nosso entrevistado é o Dr. Marco Antônio Vicenzio, advogado especialista em direito canábico e um dos maiores ativistas do país na defesa das associações canábicas e dos direitos dos pacientes. Com uma trajetória marcada por coragem, compromisso e profundidade técnica, o Dr. Marco tem atuado em todo o Brasil para garantir a segurança de todos os pacientes que precisam do acesso a cannabis. Ele também tem atuado para ampliar o diálogo com o poder público e transformar o cenário de acesso a cannabis medicinal. Hoje nós vamos conhecer um pouco da história dele, entender o panorama jurídico atual, os desafios e as vitórias que têm moldado essa pauta no país. E claro, nós vamos falar sobre o futuro da cannabis medicinal e também das associações no Brasil. Doutor, seja muito bem-vindo ao nosso Conexão Saci. É um prazer conversar contigo, receber você aqui. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Bom dia ao público presente que está nos assistindo aí. Para mim é muito gratificante participar desse momento do Saci, de participar dessa história, dessa causa. É uma coisa que me dá muito entusiasmo. Eu sou parceirão, viu? Muito obrigado pela oportunidade. É nosso prazer receber. E para a gente começar, me conta como você chegou nessa causa, como foi a experiência com a cannabis, como surgiu a ideia de atuar nessa área? Eu desde que me formei, eu trabalhei numa área que era a área previdenciária. E com o passar dos anos me aproximei muito para a área trabalhista. Na área tanto previdenciária quanto a trabalhista, você pega muitas pessoas e é uma situação muito frágil, muito abalada. Então às vezes você mexe com um aposentado, você vai lá lutar por uma aposentadoria. Então a parte social, a parte de causa das necessidades, ela sempre me atraiu muito. Foi uma coisa que sempre me trouxe proximidade com a vida, isso, né? Então a partir daí, da parte social, eu passei a ter um conhecimento, uma vivência com a cannabis. Foi quando eu fui para o Canadá, visitar o Canadá, e chegando lá eu vi um mundo completamente diferente em relação à cannabis. Aqui no Brasil, a gente a cannabis ela era tratada, a maconha era tratada como droga. Criminalizada totalmente. As pessoas tinham uma experiência muito negativa com cannabis. E aí, a partir do momento que eu fui para o Canadá, eu vi uma outra história. Eu vi um mercado disciplinado, eu vi um remédio. Eu conhecia a cannabis, a maconha, como sendo um remédio. Então, no Brasil, uma experiência totalmente ruim, negativa, e no Canadá, uma experiência totalmente positiva. E eu vi que aquilo lá ajudava as pessoas. Me ajudou, eu cheguei ainda lá com uma dor nas costas travada de andar 13 horas no avião lá numa cadeirinha apertada, e com dor nas costas eu conheci um pessoal lá que me indicou como se fosse assim um fisioterapeuta aqui no Brasil. E eu fui lá, ela começou a soltar e ela me indicou a cannabis, né? A cannabis como pomada para eu passar na parte onde estava dolorido, e me ajudou bastante. Eu falei, olha só, eu conheci então a cannabis, a maconha no Brasil proibida, e conheci a cannabis no Canadá que cura as pessoas, que ajuda as pessoas. Então foi aí que eu fiquei impressionado. Foi a primeira coisa que me chamou a atenção na cannabis, foi isso daí. Uma projeção diferente, uma realidade diferente, e que aqui no Brasil a gente precisava evoluir, a gente precisava alcançar um nível civilizatório, um nível legal parecido com o que eu tinha visto lá no Canadá. Mudou um pouquinho a chave, você passou a ver a maconha como um remédio, né, como algo medicinal, voltou para o Brasil e viu que aqui não tinha ainda toda essa liberdade para poder usar, comprar, plantar, como remédio mesmo, né? Até hoje a gente tem muito problema aí. Eu queria falar um pouquinho sobre a legislação no Brasil.
já que é a sua área, que a gente está num momento muito importante de discussão, me fala um pouco sobre o que mudou na legislação, o que está travando ainda e como você enxerga que pode facilitar as coisas para quem precisa do medicamento. Olha, o acesso hoje ele ainda é difícil, mas ele é possível. Antigamente o acesso era impossível você ter acesso aqui no Brasil. Você começa com a cannabis, a maconha, ela desde a história da humanidade ela faz parte. Então ela que alimentava as lamparinas antigamente, que era o óleo extraído da semente. Então ela iluminava cidades. Então tecido feito da cannabis sempre foi um tecido assim, muito eficiente, muito bom. Em termos de vestimento, a cannabis ela é um material melhor do que o algodão. Então a cannabis ela sempre fez parte da existência da humanidade, né? E a sua proibição ela veio de uma forma de preconceito, de racismo aqui no Brasil, né? Então, quando as pessoas viam os escravos soltos, felizes, dando risada, jogando capoeira na praça, aquilo incomodava uma parte da sociedade. Então, eles queriam nada, eles não queriam ver ninguém felizes, porque talvez eles não estavam felizes naquele momento lá. E aí foi onde começou. A proibição da maconha no Brasil, ela vem junto com a proibição da capoeira. Então, as duas ali caminhando juntos, sempre igual aqui no Saci, né, gente? Igual aqui no Saci, na resistência, na né? resistência. Então a proibição ela foi preconceituosa. A partir disso daí, a partir do momento que veio esse preconceito, ela puniu muita gente. Então uma coisa que assim às vezes eu fico assim sensibilizado é que essa proibição ela é uma coisa tão ruim que ela destrói tudo que tem de valor na sociedade, né? Então você vê que uma pessoa que é pega com maconha antigamente, ela era uma criminosa, ela ia para cadeia, sua família era destruída. Porque quando você pega uma pessoa que cumpre com as suas obrigações sociais, uma pessoa que ama a sua família, que ama a vida, e você pega ela e causa um trauma na vida dessa pessoa, criminalizando, por ela estar portando uma planta, por ela estar portando o tratamento dela, a terapia dela, e você exclui essa pessoa da sociedade, você bota um rótulo nela que ela é criminoso, isso daí praticamente destrói a vida da pessoa. Então essa proibição foi isso, todos esses anos de proibição foi isso que aconteceu. Essa proibição ela destruía as pessoas, ela impedia que as pessoas tivessem um tratamento digno, ela impedia que as pessoas tivessem horas de recreação digna. Então foi uma coisa muito ruim e agora a gente está num outro período, a gente está num período de que a sociedade enxergou que isso é ruim. 70% dos presos por tráfico de droga no Brasil eram portando menos de 40 gramas de droga. Então isso, o STF recentemente, foi um debate muito intenso que envolveu toda a sociedade, né? Então você vê a evolução, uma coisa que causava mal, que era ruim, que tinha um desconhecimento, que tinha um preconceito, que surgiu de um preconceito. Recentemente a gente teve... Virou só um crime, né? Recentemente a gente disciplinou que isso não é crime. Então você hoje portar até 40 gramas de maconha, de cannabis, não é crime. Então a legislação ela veio e amparou a maior parte da sociedade no sentido, olha, você por portar maconha, você não é um criminoso. E a gente está falando da cannabis num primeiro momento, da parte recreativa, né? Que eu acho que não é a parte mais sensível. A parte mais sensível é medicinal, mas a recreativa, muita gente foi injustiçada por isso. Então você vê hoje a pessoa que consome um cigarro de maconha, a pessoa que consome um copo de álcool, com certeza o álcool vai trazer mais danos para elas. Isso é a experiência que nos mostra, né? Por muito tempo falou que a maconha era a porta de entrada das drogas. Não, a maconha nunca foi a porta de entrada das drogas, sempre foi o álcool. Aquele que é legalizado, aquele que é acessível, que a gente compra fácil. Que a gente compra fácil, esse sim foi a porta de entrada para as outras drogas. A maconha não, então a maconha sempre foi muito injustiçada. E a maconha, relatos de uso dela de 20 mil anos antes de Cristo, como vão passar para a parte de medicinal, como medicamento. Então, hoje o uso recreativo no Brasil, ele não é permitido e facilitado, mas existe essa questão que o senhor acabou de falar de até 40 gramas,
portar ok. Mas vamos falar da parte medicinal sobre plantar também e o uso do óleo. Como é hoje a legislação no Brasil? A gente está no momento ainda de definir parâmetros para isso. Hoje o acesso, ele é fácil hoje. Hoje você pode passar por um médico, o médico te prescreve a cannabis. Mas a gente precisa do HC, né, do habeas corpus para isso. Você necessariamente para se tratar, você não precisa cultivar o seu remédio. Hoje você tem alternativas para isso, né? Hoje você tem a parte associativa, que é hoje onde a gente tem de espelho aqui o Saci, que faz um trabalho lindo de acessibilidade a esse medicamento. Então você também pode procurar as indústrias farmacêuticas, vende na farmácia hoje. Então o óleo, ele não é de difícil acesso. O óleo hoje ele é de fácil acesso quando você busca uma associação, quando você busca um médico para você ter isso. De forma aventureira hoje, aí sim você tem uma certa dificuldade para você ter acesso a cannabis. E a legislação ela vem se aperfeiçoando para dar segurança, para que as pessoas cada vez mais tenham segurança para ter acesso ao medicamento, ao cannabis. Ótimo. E quando a gente fala de acesso ao medicamento, ok, na farmácia a gente encontra, o SUS deveria estar oferecendo, né? Tem a proposta para oferecer, mas a gente encontra ainda muita dificuldade dos médicos também para receitar, né? Não é algo tão simples. E nas associações, elas já têm, como a ouça assim, já tem os médicos com experiência disso, já tem os advogados, que é o seu caso aqui, que fazem todo o trabalho que a gente precisa. As associações são o caminho para o acesso à medicina com a erva? Como você acabou de dizer, Marília, a pessoa vai procurar um médico, ela não tem essa orientação, não é qualquer médico que é especializado, ou não é qualquer médico que prescreve cannabis, ou não é qualquer médico que conhece a cannabis, né? Então, a partir do momento que você pega aquela pessoa sensibilizada, aquela pessoa não tem acesso, não tem informação, não tem nada, e entra o quê? Entra o trabalho do terceiro setor, que são as associações, que elas vão na sociedade, elas vão na comunidade e faz um rastreio dessas pessoas. E aí elas entendem melhor, e a partir desse momento elas amparam as pessoas. E aí ela apresenta esse mundo, acessibilidade a médico, acessibilidade a tratamento, coisa que a pessoa por si só tem muita dificuldade, por falta de conhecimento, por falta de instrução, ou até por ser uma pessoa que está vulnerável na sociedade. Ótimo. E doutor, vamos falar um pouquinho sobre as resoluções da Anvisa. Elas trouxeram aí benefícios para as associações, para as farmacêuticas, para divulgar um pouquinho mais sobre a cannabis e sobre os efeitos e a segurança do tratamento, mas ainda tem algumas lacunas, né? Quais pontos que o senhor considera que são emblemáticos, que são bons, e quais são limitantes no que a gente tem hoje, tanto da Anvisa quanto da nossa legislação? Como está o panorama hoje? Olha, a resolução da Anvisa que trata o assunto hoje, ela proporciona acesso ao medicamento importado. O nosso mercado nacional ele ainda está desamparado de uma legislação sólida e consistente. Então, quando você pensa hoje, a dificuldade hoje que o brasileiro tem é que um medicamento ele é caro, por se tratar de um medicamento importado. Então, a Anvisa ela é bem clara nas suas resoluções, tá? Se você tiver uma receita de um médico, daqueles medicamentos do rol que ela tem lá no site dela, você faz a vinculagem, você já é autorizado a fazer a importação do medicamento. Então, assim, da mesma forma, comprar, ter acesso ao medicamento nas farmácias aqui. Então, a resolução ela trata só as pessoas que têm condições de tratamento. O mercado nacional, ela não pensa no mercado nacional, ela não disciplina o mercado nacional, e é o que a gente teve recentemente, um julgamento que está falando assim, Anvisa, você tem que disciplinar esse mercado, você tem que deixar as regras claras para as associações, para as empresas, para o investidor e para as pessoas que vão consumir esse medicamento. E agora a gente está num momento assim muito propício, porque foi dado um prazo para a Anvisa criar essa legislação, editar as normas, como que vai funcionar, e ela não cumpriu o prazo. E aí ela pediu mais prazo. Então assim, hoje a gente está assim, no momento que assim, o momento mais caloroso do embate sobre a legislação.
Porque a sociedade civil, a iniciativa privada está conversando com o poder público para que eles entrem no entendimento, para que essa legislação ela saia amparando a todos da melhor forma possível. E a gente sabe que é um debate aí que envolve uma grande parcela da sociedade. A gente tem muita gente precisando da medicação, de mais conhecimento, e muita gente que ainda não confia, né, no medicamento nacional, que tem esse receio, justamente pela Anvisa ter amparado os medicamentos que vêm de fora. Mas no Brasil a gente tem medicamento de qualidade, as associações estão trabalhando para isso todos os dias, né? E o que a gente precisa é realmente que essa regulamentação saia certinho para a gente ter esse amparo, doutor. Pois é, as associações, a iniciativa privada, elas querem ter segurança para poder trabalhar, para poder produzir o medicamento. E o consumidor também quer ter segurança. Hoje as associações, elas não é que elas descumprem a legislação, porque nem existe legislação hoje, né? Não tem nem como descumprir, né? Não tem como descumprir. Mas, por exemplo, há um exemplo aqui do Saci, tudo é laudado. Então você manda hoje o seu óleo para a Unicamp e a hora que ele volta da Unicamp, você sabe que tem o seu óleo. Então, você tem uma segurança em relação àquilo que você está tomando. Quem faz o seu óleo hoje não é menosprezando as pessoas que fazem isso de cunho assim... experimental em casa, em né? casa, caseiro. Não é. Essas pessoas, sim, às vezes têm muito conhecimento também, né? Então, não é desprezando elas, não. Mas hoje uma associação tem um farmacêutico para poder avaliar a medicação, para poder prescrever como se forma aquele medicamento, como que é composto aquele medicamento, tem um químico também. Então ela se qualifica hoje a associação. Então o óleo que recebe de uma associação não é um óleo sem procedência, pelo contrário, é um óleo de total procedência. Você pode ter certeza que tem grandes profissionais por trás atuando, trabalhando para aquilo que chegue ao paciente da melhor forma e da forma mais segura. E como o senhor disse, passa pelo laboratório lá da Unicamp, a gente tem tudo laudado, né? Tudo especificado, porque eu já escutei isso de, mas eu comprei em tal associação e depois um médico falou para mim que não era o óleo puro. Já escutei esse tipo de coisa e eu falo, não pode confiar lá na Saci, porque eu conheço do lado de dentro, eu sei o quanto tem sido respeitado. Mas falando um pouquinho sobre essas dificuldades que as associações encontram para ter essa credibilidade, o que o senhor vê que é o problema? É a falta de legislação, a falta de conhecimento, porque as associações estão trabalhando da maneira mais correta possível. Porque muita gente ainda tem esse receio e acaba preferindo comprar o óleo que vem de fora? Olha, quando eu penso em associação, eu sempre fico assim meio abestado, vamos dizer para você. Porque uma associação, ela só se sustenta em cima de muito trabalho. Vamos lá, uma associação pet. Você vai numa associação pet, aquelas pessoas têm um monte de cachorros ali e elas se dedicam mesmo, porque aquilo exige que a pessoa limpe, os animais têm que se alimentar. Agora você também falou com uma outra causa minha, porque eu tô sempre também envolvida nisso, todo dia, muito trabalho e não acaba, né? E a associação a pessoa que se dispõe, as pessoas que se dispõem a trabalhar numa associação, não é vida fácil, é entrega. Totalmente. É entrega, porque vai faltar de tudo. E no caso das associações canábicas, falta legislação. Ninguém tem plena segurança. Você vê uma autorização de uma associação ser quebrada da noite para o dia, às vezes. Então, hoje o que a gente está vendo é isso. As associações estão exigindo, a iniciativa privada está exigindo, os pacientes estão exigindo que o governo se movimente e discipline esse mercado. E esse é o momento, porque até aí o fim do ano tem que sair essa legislação. Então, já foi prorrogado um prazo. Esse prazo, foi aceita a prorrogação, porque quando foi decidido que a Anvisa tinha que disciplinar isso, tinha que criar regras para isso daí, não foi falado de pesquisa. Então eles justificaram essa prorrogação de prazo que agora eles também têm que disciplinar a pesquisa. Isso daí. Eles também têm que acessibilizar a pesquisa. Então eles pediram mais prazo. Então a gente tem aí, acredito que até o fim do ano, para estar tudo resolvido de como vai funcionar.
Doutor, quando a gente fala sobre legislação, parece algo muito distante da comunidade, muito distante da população, muito distante do paciente. Eu queria deixar claro aqui o quanto a legislação, a regulamentação é importante para o paciente. Se a gente não tem a regulamentação, se as associações têm problema, quem fica sem remédio é sempre a ponta mais fraca, quem está precisando, quem está com dor, quem está sofrendo. Aqui na nossa associação a gente já passou por isso de não conseguir fornecer a medicação para alguns pacientes, contar com outras associações. As pessoas ficaram com dores. Aqui no Conexão Saci a gente recebeu paciente com fibromialgia que ficou sem o óleo. Eu queria que a gente deixasse claro assim, o quanto é importante para o paciente, para a vida de quem sofre com dores, as crianças com convulsão, elas acabam ficando sem a medicação por conta dessa legislação nem existir ou ser muito frágil para as associações. Por que é tão importante a gente conseguir que saia num prazo rápido? O senhor acha que quanto mais tempo demorar, mais chances a gente tem de atrapalhar o tratamento de alguém e das associações terem problema? Como que o senhor vê isso? A legislação já deveria ter saído há muito tempo, né? Se não fosse o preconceito histórico que a gente tem em cima disso, já era para estar tudo disciplinado. Então, saindo rápido não, ela está demorando para sair, né? Porque isso deixa uma dor, deixa um trauma terrível. Uma criança que sofre de convulsão, desde 1800, sabe que a cannabis ela ela é bem eficiente em relação a quem tem ataque epilético, convulsão, e é uma realidade isso hoje. Então você vê assim pacientes com esses diagnósticos tendo uma melhora tremenda com o uso da cannabis. Então a gente não está falando que a gente quer que saia rápido, isso já deveria ter existido, né? E quanto mais tempo demorar, mais essa pessoa vai sofrer. E aí é bem legal o que você falou, porque a gente traz o trabalho da associação perto da iniciativa privada. Você estava falando agora do SUS, né, que o SUS está demorando, que o SUS não tem o medicamento, o SUS já disciplinou, mas ele não tem o medicamento para disponibilizar. E aí assim, outra área no direito que eu atuo e eu sempre estou lutando é acessar o medicamento. É uma parte da saúde onde não é só a cannabis que é de difícil acesso. Tem medicamento que consta na lista do SUS, que tá lá certinho, que é só a pessoa chegar com a receita, que a parte legal tá toda disciplinada, a pessoa tem que receber aquele medicamento e não recebe. Então precisa da intervenção do judiciário para ter acesso àquele medicamento. Então a gente não está falando só da cannabis em si, quanto à possibilidade de acesso. Mas quando a gente fala da associação, a associação ela surge em razão disso daí. Porque se você tivesse o acesso fácil, você não precisava de nada. Você precisava de nada? De alguma coisa? Não. Só chegar e pegar, né? Aí a associação é aquele cara que vai lá, que um grupo de pessoas simpatizantes forma a associação, e aí planta, e aí colhe, e aí processa, e aí vai toda uma parte da sociedade envolvida porque está falhando o Estado. Então, quando o Estado não é eficiente, vem o trabalho da associação. Como dizer assim, como se fosse assim um anjo na vida das pessoas. Com porque certeza. vem, doa o que tem, não espera nada em troca. Uma associação vem, ela cuida de você, ela te acolhe. Uma associação pet, ela vai lá, pega o cachorro na rua, põe lá para dentro para arrumar uma família para aquilo lá. E assim, e não ganha nada com isso. Exatamente. Então, a legislação, o que ela causa nessa demora é isso. É dor, é trauma, é involução, né? Então, o governo ele tem que se movimentar rápido. As pessoas na sociedade têm que ter menos preconceito, tem que ter mais vivência. Porque quando eu não conheço aquilo, olha só, quando eu não conhecia o mercado de cannabis, eu achava o quê? Eu achava que cannabis era o que eu tinha aprendido aqui no Brasil. Tráfico era droga. é crime só, É crime, né? você entendeu? O cara quer maconha para usar de forma recreativa, não pode, é crime, isso não serve para mais nada. Quando você vai, você vê que aquilo serve para muita coisa. Há muito tempo aquilo é tido como um medicamento. E até nos dias de hoje, a gente vê que não teve legislação para poder amparar aquilo. E digamos, aqui no Brasil, como eu sempre disse. É interessante fazer esse paralelo porque a gente vê o quanto o Brasil ainda precisa evoluir, estamos evoluindo, mas tem muito para evoluir, e o quanto está realmente ligado com o racismo e com o preconceito, né? Enquanto a gente não deixar
essas coisas para trás, o preconceito, o que foi a escravidão, a capoeira, a proibição da maconha junto ali com a capoeira, né? O legado dos negros que a gente acaba não olhando com carinho, né? O Brasil continua desse jeito. No Canadá, como você já contou, a maconha tem um outro perfil, é vista de um outro jeito, e aqui a gente ainda tem esse receio. Até quando a gente fala, né, que tá usando óleo ou indica para alguém, tem muita gente que tem receio ainda, né, que tem os medos. E a gente sabe que o trabalho é feito com muita seriedade dentro das associações e que agora a gente precisa do poder público para nos amparar e nos ajudar nesse trabalho mesmo, né, de acolher mais e mais pessoas, de levar o acesso à medicação, tratamento para muitas pessoas que nem têm todo o conhecimento. E, doutor, entra uma pauta também muito importante, a gente já citou rapidinho, mas que são os habeas corpus coletivos e os individuais. Quando a gente fala de procurar uma associação, aqui a gente já tem um habeas corpus coletivo, isso funciona, é rápido, não é? Para quem quer fazer em casa seu medicamento, que também é uma assistência que as associações oferecem, aí, ensinando o cultivo, a extração, precisa do HC. Me explica um pouquinho sobre esse procedimento, como que é, o que as pessoas podem esperar, o quanto está legalizado dentro desse HC, o quanto a gente consegue ter acesso dentro desse HC pela associação e se for individual, o que é mais prático e o que é mais indicado? Eu sempre indico ir por uma associação. É um lugar seguro e uma escola, né? Porque a pessoa quer cultivar o próprio remédio, é bonito. Eu estimulo, mas um caminho mais fácil e seguro é a associação. Por quê? Porque o medicamento dela vai passar por todos esses critérios de técnico que vai avaliar o óleo, técnico que vai compor o óleo, fazer tanto de óleo, tanto de CBD, então tem toda essa parte que a pessoa está amparada. Validade, foi mandado o óleo lá, quando você manda o óleo para avaliação na Unicamp, ele tem a data que ele mais ou menos é válido, quanto tem de contaminação, se não tem nada de contaminação. Então isso é uma parte segura. Quando você vai fazer isso em casa, aí vai exigir de você, vai exigir bastante de você, não é uma coisa fácil. Mas hoje existe um remédio constitucional que é o habeas corpus e salvo-conduto, onde a pessoa ela pode plantar a cannabis para produzir o medicamento dela de uma forma segura, sem contar com surpresas pelo caminho, né? Surpresas de uma invasão domiciliar, uma surpresa denúncia um vizinho denunciar, uma pessoa preconceituosa denunciar e discriminar. Então hoje o habeas corpus ele é o caminho legal para quem quer produzir o seu próprio medicamento. Só que o habeas corpus ele traz algumas obrigações. Por exemplo, quando você entra com um pedido de habeas corpus, você já tem que ter um histórico de relacionamento com esse tratamento. Não é assim, eu vou entrar com o meu habeas corpus, eu decidi agora, vou entrar com o meu habeas corpus. Isso não existe, tá? A pessoa tem que ter uma indicação médica, um histórico de tratamento. Uma coisa muito ignorante, mas que ainda é exigido muitas vezes pelo judiciário, se a pessoa tentou algum outro tipo de tratamento e se esse tratamento que ela tentou não deu certo, por isso que ela recorreu à cannabis. Então a cannabis, como tratamento, na parte judicial, ela ainda não é encarada como um primeiro tratamento. Mais uma vez, o último, né? Tipo, não tem mais o que fazer, vamos É como se o liberar. judiciário falasse assim pra você, você já tentou de tudo mesmo? Você vai recorrer? Você tem certeza, Você tem né? certeza? Você vai querer isso daí mesmo? Ele faz esse... Então, o preconceito é uma coisa assim. Até na nossa legislação aí, na forma de acessar o medicamento. Então você vê aquilo que destrói, que corrompe, que evolui, é o preconceito. Então você vê que nas demandas judiciais já existe esse preconceito. Existe esse preconceito ainda entre os magistrados, que é de saber se a pessoa tentou algum outro tratamento antes. Uhum. Bom, a pessoa quer um habeas corpus legal, não, ela está há 2 anos tomando óleo de cannabis para a dor dela, ela já tentou outro medicamento, é um relatório médico falando tudo isso daí, legal. Então essa parte médica, essa parte medicinal, no processo de habeas corpus, ela foi superada. Mas não é só isso, a pessoa também precisa saber cultivar.
Então a pessoa ela precisa, para conseguir o habeas corpus dela, ela precisa ter experiências de cultivo, ela precisa ter capacitação de cultivo. Então a pessoa tem que praticar algum curso, tem que fazer algum curso que dê um certificado e que tenha credibilidade de que ela sabe plantar. Muito detalhe, né, doutor? Que a associação, ela muitas vezes ampara também o paciente, porque ela dá cursos de cultivo também, que são aceitos pelo judiciário. E é interessante a gente falar isso, porque muitas vezes as pessoas acham que eu vou pedir um habeas corpus, eu vou plantar na minha casa e beleza. Ou já vi muitos casos também, trabalhando aí na área da comunicação, a gente vê que o cara plantava em casa porque ele simplesmente achava que estava liberado para todo mundo no Brasil, em qualquer lugar, plantar 6 pés e era ok, e esse é o limite. E a gente tem que explicar que sim, pode, não vai ser criminalizado desde que siga todas essas orientações jurídicas, pode cultivar desde que faça o curso em lugares que sejam certificados, e mais uma vez a gente volta nas associações, né, que é o principal canal, né? Então, aí nós temos o quê? Nós temos 2 caminhos, que é o uso recreativo e que é o uso medicinal, tá? Então a gente está falando agora um pouco do uso medicinal, do habeas corpus, de salvo-conduto, exclusivamente para fins medicinais. Exato. Infelizmente, o para fim recreativo, ele não é aceito ainda isso daí, tá? Um habeas corpus para fins recreativos, então é medicinal. Então você vê, o cara para ir lá plantar, ele tem que ter um histórico médico, ele tem que ter uma capacitação para plantar. Ah, tudo bem, você tem um histórico médico, você tem uma capacitação para plantar e você quer fazer seu medicamento, qual que é a sua capacitação para poder extrair seu medicamento? Mais uma burocracia, mas faz sentido. Sim. Como que você quer plantar? Você quer lá cultivar se você não vai saber extrair isso, fazer o seu medicamento? Então ele também precisa do quê? De um curso de extração, que ele sabe produzir, que ele foi capacitado para produzir o medicamento dele. Muitas vezes chega lá no escritório, ô doutor, tudo bom? Doutor, eu ouvi dizer que agora com habeas corpus pode plantar cannabis, eu posso fazer meu medicamento, eu quero dar entrada, você não dá entrada? Olha, eu já falo para eles, eu desanimo, eles ficam desanimados e talvez seja uma coisa ruim minha porque eu vou falar a verdade para ele. É vou real, falar, né? Meu amigo, você tem receita médica? Não tenho receita médica, mas eu aprendi com a minha avó. Falei, então, você precisa de uma receita médica. Então tá bom, eu vou lá, eu passo no médico, pego uma receita médica e você dá entrada. Eu falo, não. Porque o processo é muito mais longo. O médico, ele tem que te dar um relatório médico. E para ele te dar um relatório médico, você vai precisar ter um histórico. Você precisa passar com o médico de forma frequente. E a pessoa não aceita isso. Ela quer ir lá, passar pelo médico, já ter a receita dela. Amanhã tá plantando. E amanhã tá querendo já produzir o medicamento dela. Não, ele precisa ter um histórico. Como eu disse para você, de uma forma preconceituosa, tentou todos os medicamentos, não deu certo, foi para cannabis, há quanto tempo tá tomando a cannabis. Então, assim, não é só chegar lá e o negócio. Aí a pessoa tem que cultivar. A pessoa para cultivar precisa de um curso. Aí, para poder fazer o medicamento dela, precisa de uma capacitação também, onde vem a associação e ampara as pessoas isso daí. Olha, nós damos curso, tanto de cultivo quanto isso. Legal, preenchi tudo. Preenchi tudo? Não, porque além de você saber cultivar, além de você saber processar, você precisa de um laudo do agrônomo atestando o quanto você pode plantar. Quanto você precisa plantar para você produzir o seu medicamento. Você está vendo como não é simples? Nossa, onde a gente consegue um laudo de um agrônomo? Aí você tem que procurar um agrônomo que tenha conhecimento, que tenha especialidade. Não é qualquer agrônomo Não também que vai poder dar esse laudo. E aí ele vai falar para você, para você extrair o seu medicamento com tantas miligramas, de acordo com o médico, você tem que produzir, você tem que ter tantas plantas de tal espécie. E aí você junta toda essa documentação e você pede o seu salvo-conduto para você produzir. E aí a pessoa está segura? A pessoa está segura desde que tudo aquilo que ela falou no processo, tudo aquilo que o juiz impôs no processo seja cumprido. Então eu chego lá, o meu engenheiro falou para mim, o meu agrônomo falou para mim que eu tenho 10 plantas, eu preciso de 10 plantas para cultivar o meu medicamento. Mas eu chego lá, eu tenho 100 plantas. O que justifica? Não justifica. Então a pessoa realmente vai passar por um processo penal, certo? Por tráfico. Porque a quantidade de plantas foge daquela quantidade que está no processo. Então é muito burocrático.
Outra coisa que eu vejo e eu fico assim, se a pessoa fala, mas o juiz me deu um habeas corpus e eu posso importar até 120 sementes. Você pode importar até 120 sementes. Até 120. Até 120 sementes. Geralmente é o que eles falam. Aí eles deduzem na cabeça de cada um que ele pode ter 120 plantas. E muita gente bate em cima e tem 120 plantas. Você pode ter 500 plantas, desde que você precisa de 500 plantas para poder fazer o seu medicamento, está justificado. Mas hoje a gente vê que 120 plantas, que tratamento que é esse para 120 plantas? Eu, por exemplo, não tenho conhecimento. Então, por isso que eu falo, uma forma mais segura é uma associação do que tentar o habeas corpus. Né? Então, o habeas corpus hoje ele é uma coisa, você tem que seguir a regra mesmo, arrisca aquilo que o juiz é um paciente medicinal. A gente tem que encarar o habeas corpus de salvo-conduto para o paciente medicinal, para aquela finalidade que realmente foi concedida, não para o cara fazer extravagância, ter uma selva de cannabis em casa. Não é isso, é para fazer aquele tratamento dele. Para as pessoas que querem usar de forma recreativa, foi assim, tão importante quanto essa disciplina, quanto esses avanços que nós tivemos no habeas corpus de salvo-conduto. São agora que o STF determinou 6 plantas fêmeas, 40 gramas. Então, a pessoa que quer fazer o uso recreativo, hoje, ela não é criminalizada, não é crime. Não quer dizer que ela não vai responder um processo administrativo. Vai, mas não é crime, ela está segura. Por quê? Porque a maioria dos presos por tráfico de droga, eles foram presos, condenados, com 40, 50 gramas de drogas na mão. Então, assim, se a polícia entrasse na sua casa e você tivesse 40 gramas de maconha para uso recreativo, você ia ser traficante. E aí mudava a sua história perante a sociedade. Você passava a ser um criminoso. Acabava com a sua vida. Isso daí. Então, é muito difícil você superar depois de uma injustiça dessa. E, assim, tem muita injustiça feita em relação a isso aí. Tem muita gente presa indevidamente, presa de uma forma que eu considero ilegal até. Mas aí é que eu estou falando para você, não tinha disciplina, vem o servidor público e ele julga de acordo com a convicção dele, se aquilo era tráfico ou não era. E uma das coisas que é bem assim acentuada que é o tráfico era a quantidade de drogas. E, por exemplo, eles nunca falam, para eles 60 gramas é um absurdo, é tráfico, né? E a gente sabe na realidade que não é tráfico, que tráfico tem que ser uma quantidade muito assim, baseada em droga, não é só em quantidade de droga, mas sim em outras coisas relativas. Então diferenciar o tráfico do usuário recreativo não é difícil se você tiver boa vontade. Agora, se você já quiser de alguma forma prejudicar as pessoas, por não ter legislação, é uma coisa que ficava muito próxima. Aí veio o STF e falou, não, você pode ter 6 plantas na sua casa, ok. Você não vai ser um criminoso. Você pode estar portando 40 gramas de maconha, ok. Você não vai ser um criminoso. E isso foi um avanço, mais uma lavada que a gente teve de dignidade na sociedade. Então hoje o usuário, que tem muitos usuários, então hoje ele é visto de uma forma de saúde pública, ele não é mais visto como um criminoso. Então hoje as associações, elas trabalham com o usuário também, com educação para esses usuários, entendeu? Não é só consumir a droga, mas sim ter qualidade que vai te prejudicar menos, né? Então aí hoje a associação ela trabalha dessa forma também, amparando hoje, educando aquelas pessoas ali para redução de danos, a gente está falando, né? Para ter o menor dano possível. Tem associações especialistas em redução de danos. Exatamente. Então, é mais uma forma que a cannabis trabalha como medicamento, né? Para redução de danos, para outros vícios também. Olha como a gente tem um universo de possibilidades aí, é praticamente se abrir, né? Às vezes eu fico até envergonhado, porque eu falo, a maconha serve para tudo, a cannabis serve para tudo. Aí eu fico assim, mas não existe uma coisa que serve para tudo. Mas se você for ver, ela abrange, ela é muito grande. É que nem você falou, é dor. Poxa, eu trato com dor, trato com cannabis. Para mim é a melhor coisa que tem, para mim, me alivia, me solta, eu fico bem, eu relaxo. Então, assim, você para ver como que é amplo a atuação da cannabis, né?
E as Sim. pessoas às vezes não entendem, elas acham que não serve. O preconceito pra tudo. continua vencendo, Realmente pra tudo né? não serve mesmo, mas pra muitas coisas serve sim, viu? Doutor, o nosso papo tá maravilhoso. Eu tô tendo aulas aqui sobre legislação e pensando milhares de futuros pra gente, para as associações, para os pacientes e para a sociedade. Mas do seu ponto de vista, como especialista em direito canábico, como uma pessoa que luta pelo acesso à saúde, não só com a cannabis medicinal, mas para outros também, como a gente citou aqui, que o SUS muitas vezes ainda está deficiente ali para oferecer o acesso a medicamentos, enfim. Como que o senhor vê o futuro das associações da cannabis no Brasil? O senhor acredita que esse futuro está próximo de ser bom e legalizado e tranquilo, ou que nós ainda temos uma caminhada complicada, vai demorar muito tempo para a gente ver tudo funcionando do jeito que deveria ser, legislação perfeita e o acesso mais fácil? Como que o senhor enxerga o futuro? A legislação, ela sempre tende a evoluir, né? Eu acho assim, o futuro nosso está sendo bem agora, porque agora vai ser decidido se a associação ela entra nesse rol de não é empresa, porque é um terceiro setor, mas não deixa de ser uma pessoa jurídica, porque tem um CNPJ a associação, né? Se ela entra nesse rol de quem vai poder produzir medicamento para disponibilizar no mercado de uma forma legal, né? Então a gente está bem próximo aí de saber qual vai ser o futuro da associação. Eu acredito que as associações vão ser incluídas nesse plano, né, nessa legislação que vai surgir. Mas a associação ela nunca vai ter vida fácil, porque a associação vive evoluindo e vive amparando cada vez mais as pessoas. Enquanto o poder público for ineficiente, a associação vai ter cada vez mais trabalho e ela vai precisar cada vez mais evoluir a legislação. Então, como que eu vejo a associação nessa legislação nova, eu vejo como essencial. Porque aonde o Estado não consegue atuar, aonde o Estado não consegue alcançar, a associação ela vai chegar, ela vai alcançar, ela vai estar lá, independente do que acontecer. É que nem eu te falei, as pessoas que se dispõem a estar à frente de uma associação, elas não se dispõem por status, não se dispõem por nada, se dispõem por coração. E aí elas enfrentam todo tipo de dificuldade que tem. Então essa é a diferença da associação do Estado, né? Do governo com as associações. Então a associação ela sempre vai ter muito trabalho, ela vai ser, o governo vai ter que engolir as associações, vai ter que trabalhar junto com as associações, porque eles não têm informação, o governo não sabe o que acontece aonde a associação chega. Então é fundamental o trabalho da associação. Então eu estou convicto que as associações vão ser amparadas para a legislação que vai surgir agora. Que assim seja, né? Porque a associação serve muito como um escudo aí para a sociedade, para quem está precisando dessa proteção. E o Saci também tem enfrentado muitos desafios e a gente segue firme ali. Segue sempre, em frente, né? não desiste nunca, né? Com certeza. Porque não é um motivo palpável, é uma coisa sentimental, uma coisa emocional, o trabalho da associação, né? Que nem eu disse, eu vejo a associação e não é só na parte canábica, não. A associação em qualquer parte que eu vejo, que é uma doação sem que é uma doação que o retorno é o que? É uma gratificação. É o coração tranquilo de quem ajudou alguém que estava sofrendo, né? Que quem precisava. Que mostrou um caminho ali, né? Uma saída. Doutor, eu acredito que a gente tem muito assunto ainda pela frente, então já faço o convite para um próximo programa e já quero lhe agradecer por ter participado hoje com essa conversa tão rica e cheia de conhecimentos e muito esclarecedora também. Muito obrigada. Eu que agradeço toda a organização do Saci, o público presente que nos acompanhou aí. Deixo aí o meu contato, alguém quiser me procurar, pode vir através do Saci, que vai ser passado o meu contato, então estamos na luta aí. Com certeza, doutor. Bom, a sua atuação é sempre um exemplo aqui pra gente, né? Essa luta ela é incansável e o conhecimento jurídico ele pode servir à vida, à liberdade e à dignidade das pessoas. Então eu tenho muito que lhe agradecer por esclarecer, por se colocar à disposição também de todos nós. Obrigada, viu, doutor? Obrigado e tamo junto. Gente, o trabalho que é realizado aqui pelo Dr. Marco, ao lado das associações, dos pacientes, de ativistas
e convido toda a sociedade a estar junto com a gente, só mostra que o direito, quando ele se alinha à empatia, ele se torna também uma ferramenta de transformação social. E a você que acompanhou essa conversa, que gostou do nosso papo, aproveita para compartilhar, porque pode ser que alguém está precisando desse conhecimento que a gente trouxe aqui hoje, viu? Segue o Conexão Saci, ajuda a espalhar informação de qualidade. Muito obrigado pela sua companhia. Não esquece que o cuidado, ele é coletivo e a lei tem que caminhar junto com a compaixão e a sociedade inteira avança. Muito obrigado pela companhia e te espero nos próximos. Até mais! Essa conexão é o que fortalece a vida. Bate forte o tambor, faz a terra vibrar. Na palavra e no ritmo é o povo a cantar. De Ifá, de Exu, de Xangô, de Oxalá. Conexão tá no ar, vem pra revolucionar. Escuta a voz que ecoa. Conexão tá na boa. É resistência, é revolução. É o povo forte quebrando o padrão.